Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar ricamente, em nome do Senhor Jesus. Estamos hoje no capítulo 15 de Atos. Estamos vendo toda a trajetória dos apóstolos, tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito, como o Evangelho tem avançado. O Evangelho já saiu da Judéia, já saiu de Jerusalém, já está chegando, já chegou, na Antioquia, ali na Síria, em toda aquela região. Então percebemos que Atos 1:8 está se cumprindo, O Evangelho continua, a palavra continua sendo anunciada. Isso com perseguições, com mortes, com prisões, muitas situações acontecendo, muita questão envolvendo, toda a questão física, a questão emocional, tanto dos apóstolos como também daqueles irmãos que estavam crendo, porque a Bíblia relata o que aconteceu direto com os apóstolos, mas muitos estavam sendo perseguidos, mortos, e isso continua por muito tempo. Só que algo diferente, Lucas nos apresenta algo diferente também que estava acontecendo, que agora não era uma perseguição dos judeus não convertidos, não era uma perseguição simplesmente espiritual, mas era algo que estava acontecendo no seio da igreja, no meio da igreja. Dos judeus que haviam se convertido, de tudo aquilo que já havia manifestado, tipo assim, a conversão de alguns começam a ser um problema. Não sei se a gente pode tratar bem essas questões, mas nós vemos que alguns judeus começam a se levantar e querer exigir algumas coisas dos gentios. Exigir que a lei fosse cumprida, dizendo que, olha, precisam fazer isso, senão não vai ter salvação. Diz aqui, a partir do versículo 1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Olha o que eles ensinavam. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinados por Moisés, não poderão ser salvos. Percebe o que eles estavam ensinando? Eles estavam colocando condições para a salvação sem ser realmente reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E desde então esse é o princípio para ser salvo. Qual que é o princípio para ser salvo? Aceitar Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador. Não só Senhor, mas Salvador. E não só Salvador, mas também Senhor. Mas aí vem alguns judeus dizendo, não, isso é uma parte. Isso é importante, com certeza. Podemos declarar até que é a parte mais importante, mas não é tudo. Vocês precisam ser circuncidados. E o que Lucas descreve aqui é que eles estavam querendo dizer, olha, eles precisam também cumprir a lei. Senão não vai resolver tudo isso. Querendo, vamos dizer assim, colocar o sacrifício de Jesus como simplesmente uma parte, não o todo. E aí eles então se reúnem num concílio, o que nós na nossa igreja chamamos de assembleia, Olha, chamam uma assembleia e vamos reunir todo mundo para discutirmos isso. E os irmãos colocam, não, a lei está aí para ser cumprida, precisamos fazer, eles também precisam cumprir. Aí Pedro levanta, lembra a experiência que Pedro teve lá atrás, onde o Senhor disse, olha, não faça impuro aquilo que eu santifiquei. E o que o Senhor está dizendo, olha, eu também santifiquei os gentios, eu também dei a eles o Espírito Santo. E como prova, Pedro, ora por eles e eles recebem. E Pedro diz isso. Olha, eu fui um exemplo disso. Olha, o Senhor me usou para ir até os gentios, anunciar a palavra, e Deus deu. Lembrando novamente que Pedro vai dizer, olha, em Deus não há imparcialidade, em Deus não há não há distinção, Deus não faz escolha de um ou de outro, do Senhor entrega tudo a todos. Paulo também teve o mesmo exemplo, e quando quiseram fazer dele Deus, ele fala, não, somos homens iguais a vocês. E Pedro ainda diz mais, olha, aquilo que foi sobre as nossas vidas, nós não conseguimos cumprir. Os nossos antepassados foi um jugo sobre nós. E aí, no finalzinho, levanta Tiago. E diz, olha, realmente, ele faz coro com o que Pedro diz e fala, olha, o que nós precisamos exigir deles? O que nós precisamos realmente levar a eles ao mesmo que serve para nós? E o que Tiago diz de algumas colocações que ele vai colocar, mas resumindo ele fala, olha, o que precisamos é nos santificar, é estar separados para o Senhor, é ser santos para o Senhor, é nos abster de comer o sangue, é comer de comida de onde o bicho é degolado, a imoralidade sexual. Ele coloca e está dizendo, olha,
O que importa é a santificação. Então, se nós aceitamos a Jesus, se nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, o que nós precisamos agora é santificar, é viver segundo Ele. E o que serve para nós também serve para eles. Não há distinção de pessoas. Então, todos chegam a um consenso, todos ficam felizes com aquela situação, com aquela questão. Então eles fazem carta e mandam para que isso possa ser levado a todos. E o que nós percebemos muitas vezes? Precisamos tomar cuidado para não colocar julgos, para não colocar situações, não, agora precisa ser assim, não, para ser batizado vamos pensar assim, olha, precisa disso, precisa daquilo outro, não. Só precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E se necessário for, sentar para conversar e ver onde estão os pontos, aonde estão as questões necessárias, mas nunca podemos perder o foco de Jesus. Nunca podemos tirar os nossos olhos da cruz, entendendo que é ali que está a nossa salvação. Não literalmente na cruz, porque a cruz sem o túmulo vazio não é nada. Então hoje nós olhamos para a cruz está vazia, glória a Deus por isso. Mas quando olhamos para o túmulo também, o que acontece? O túmulo também está vazio, porque o nosso Senhor, o nosso Jesus ressuscitou e vive para sempre. Ele tem poder sobre todas as coisas e principalmente sobre a morte. Que Deus possa nos abençoar e tendo um dia muito abençoado e que Deus continue nesse dia ministrando ao teu coração.